Vamos estar totalmente expostos nesse dia a um ensinamento a respeito de oração. Nós tivemos aqui o privilégio de conseguir uma agenda aqui com Michel, para poder estar compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem falado nele e através da vida dele. Como eu disse, nós temos a plena certeza de que Deus agendou esse evento, irmãos. Temos a plena certeza. Então que você, nesse dia, absorva ao máximo, esteja aberto. Como o Mateus falou, procure estar nos horários que a gente deixou determinado, para você não perder nem a atmosfera que prepara você para um ensino, né? E muito menos aquilo que é um ensinamento de Deus para nós. Então eu queria chamar o Michel aqui. Está ajustando? Glória a Deus. Da cidade do Rio de Janeiro. Que delícia. É mesmo? Que lindo, glória a Deus. Amém? Queria que você colocasse a sua expectativa, aquilo que está no seu coração como expectativa, transformar isso em forma de oração, para abençoar a vida do Michel, o ministério dele, a casa dele, cobrir ele aqui de oração, porque há um desgaste. O seminário um dia inteiro feito, né, somente por uma pessoa ministrando, é extremamente cansativo. Então nós precisamos, né, orar agora para que a graça de Deus venha sobre ele e que não haja nenhum desgaste físico a ponto de prejudicar aquilo que Deus, né, quer fazer, quer falar através da vida dele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Michel diante do Senhor. Eu quero, como pastor dessa igreja, liberar as ovelhas, para que ele possa ministrar a tua palavra, porque ela é tua, ela é do Senhor. Deus, há um movimento no Rio de Janeiro, no ministério do Michel, que ele vai estar certamente compartilhando conosco aqui. Há um movimento do teu Espírito de anunciar coisas firmes, grandes e ocultas que muitos de nós não sabemos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sentar e ouvir. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio de poder ser ministrado. Nós disponibilizamos cada ovelha, Senhor, desse lugar, para que elas possam estar expostas ao ensinamento, crescendo, ó Deus amado, recebendo revelação do Teu Espírito Santo, não somente a letra, a palavra, o ensino, mas revelação de tudo aquilo que vai ser trazido durante esse dia. Nós oramos, Pai, para que o Senhor revigore, fortaleça, para que o Senhor refrigere, e as palavras proféticas que o Michel tem recebido durante os últimos tempos, ó Deus, a respeito do seu ministério, da sua vida, seja notória por ele, principalmente por ele, que ele se aperceba de que aquilo que o Senhor tem falado, que vai fazer nele e através dele, possa ser por ele perceptível nesse lugar. Cobrimos família, ministério, povo, Pai, tudo que ele tem e que possui, diante da tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já vai fazer nesse dia. Já ficamos pensando aqui como é que terminaremos o último momento desse seminário. Como é que vai acontecer isso? Na expectativa de que Deus certamente sempre vai falar com o teu povo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Muita coisa vai acontecer. Eu creio que o Senhor vai mover entre nós. Eu preciso me apresentar, senão minha esposa fica brava comigo, que eu saio pregando direto. Ela sempre dá as recomendações. Seja bonzinho, seja educado, seja simpático, sorria para as pessoas. Tudo coisa que eu não sou, tá, gente?
brincando. Eu estou me esforçando. Eu sou lá do Rio de Janeiro. Eu sou casado com a Maíra, 13 anos de casado. E somos pais de 2 crianças maravilhosas. O Benjamin, de 7 anos, a Maria tem 3 anos, quase 4 anos. E nós estamos lá no ministério há mais de 15 anos e trabalhando com a igreja. Plantei uma igreja numa cidade perto do Rio de Janeiro, chamada São Gonçalo. Também uma sala de oração que está funcionando até hoje. Essa igreja ainda funciona até os dias de hoje. E nos últimos 3 anos eu tenho dedicado a dirigir uma casa de oração que fica dentro da maior zona de prostituição do Rio. É uma região central ali, perto do Maracanã, conhecido como Vila Mimosa. E a gente também plantou uma igreja lá que está funcionando lá, mais ou menos 100, 150 pessoas se reunindo naquela região. E temos uma base missionária que é a nossa sala de oração, onde a gente trabalha com oração e adoração. Temos mais ou menos 20 missionários em tempo integral que levantam o seu próprio sustento e que trabalham com mais ou menos 40 horas semanais. São equipes de música e intercessores que trabalham sustentando uma sala com música, oração, profecia, intercessão e também com trabalhos na região de evangelismo, missões, atos de justiça. O Senhor tem feito coisas que vão muito além da nossa força e daquilo que a gente imaginava que seria possível acontecer nesse lugar. Estão malhando, né? Legal. Tem uma academia aqui em cima que eu descobri. E a gente está ali desde a Copa do Mundo, desde 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil. Esse era um projeto que era para ser temporário, porque a gente trabalhou com uma equipe lá de Kansas City, várias equipes lá da Casa Internacional de Oração em Kansas City. É um lugar onde tem tido adoração e oração 24 horas, 7 dias da semana, por 19 anos. O fogo nunca dorme lá, o incenso nunca para. Eles são pioneiros disso no mundo, né? Desde a década de 80, mas a partir de 99, a primeira reunião deles, 24 horas. Então, desde esse tempo, nunca mais fechou essa sala, nunca mais. E eles enviaram equipes para o Brasil na Copa do Mundo para implantar salas de oração nas regiões de prostituição, nas sedes da Copa. Então, no Rio teve uma, aqui em São Paulo teve uma, no Fortaleza teve outra, em Minas teve outra, todas as sedes da Copa do Mundo. E a ideia era trabalhar por 1 mês, estabelecer essas salas de oração, treinar a igreja da região para evangelizar garotas que trabalhavam com prostituição. De todas as casas que foram abertas, milagrosamente, a do Rio de Janeiro, que era a mais sem estrutura, a gente foi ligar a luz, já tinha começado a Copa do Mundo, era muito feio o lugar, a gente não tinha estrutura, não tinha dinheiro, e no Rio de Janeiro quem ficou responsável foi a líder do projeto como um todo. A sede dela foi o Rio de Janeiro. E poucos meses antes eu tinha ido aos Estados Unidos, tinha conhecido ela, e o Senhor fez uma conexão muito forte entre eu e a minha esposa e ela ficou no Rio. Não foi uma coincidência. Na época eu ainda era pastor em São Gonçalo e eu mobilizei a equipe toda nossa para ajudar na sala de oração, porque dentro daquilo que eles fazem, que eles chamam de modelo Arpitaça, que é o jeito que eles fazem a reunião de oração, a gente pode talvez falar um pouco sobre isso depois. Eles tinham poucas equipes que sabiam fazer isso, e a gente já estava fazendo isso há algum tempo, então nós ajudamos. E aí passou a Copa do Mundo, um pastor da cidade continuou a sala de oração aberta, mas muito fraco e muito enfraquecido. E depois de 6 meses eles me convidaram para assumir a direção daquela casa de oração. Eu relutei muito porque eu estava muito desgastado, pastoreando igreja, e eu tinha que viajar muitos quilômetros de São Gonçalo para o centro do Rio todos os dias. Fiquei fazendo isso há algum tempo, praticamente não via meus filhos, porque a hora que eu saía de casa era a hora que ele estava na escola, e quando eu voltava ele já estava dormindo.
e era muito difícil fazer isso. Então o Senhor começou a trazer pessoas para se unir a essa visão maluca de abrir uma sala de oração dentro de um prostíbulo, praticamente. Tipo, uma coisa muito doida, assim, muito radical e violenta, e sem ter apoio, sem ter dinheiro, sem a igreja entender o que a gente estava fazendo. Milagrosamente o Senhor fez com que aquele lugar permanecesse aberto até os dias de hoje. Então eu sempre costumo dizer que Deus tem um bom senso de humor. Ele escolhe a cidade que mais tem exploração sexual do Brasil para ter a sala de oração dentro de uma zona de prostituição. O Rio de Janeiro é a cidade número 1 do Brasil em tráfico sexual, em venda e exploração de meninas, tanto dentro da própria cidade como vendendo para o exterior. E é nacionalmente, mundialmente conhecido como a cidade da sensualidade, da hipersexualização, do funk, dessa coisa do carnaval. Nós somos conhecidos pelo mundo assim. E Deus, ele tem um senso de humor, e ele ri do inimigo e faz com que a gente tenha uma sala de oração no lugar onde prostituição acontece 24 horas por dia, desde a década de 70. Então, desde a década de 70, o nome de Jesus era blasfemado naquele lugar. Injustiça subia. Você sabe que tem prostituição lá de meninas de 13 anos de idade até senhoras de 63. E são mais ou menos 3.000 meninas. Fora que existem famílias normais que vivem lá e as crianças vão crescendo e aí vai gerando um ciclo de 4, 5 gerações de pessoas vivendo da prostituição. E a partir de 2014 não sobe só injustiça, agora está subindo incenso ao trono daquele que é digno. Jesus está sendo adorado numa das regiões mais escuras do Rio de Janeiro. E se isso não te empolga, meu amigo, não sei mais o que te empolga. Vocês estão aqui, gente? Você está vivo? Está fazendo cara de nada para mim? Eu estou falando que Jesus está sendo adorado na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Jesus está sendo honrado naquele lugar. As experiências que a gente está tendo, posso contar algumas aqui no decorrer das ministrações, mas uma em especial que está me chamando muita atenção, mais recente, é crianças se convertendo na região. Então agora a gente batizou 3 irmãos, 12, 13 e 15 anos. Domingo retrasado, a menina foi batizada com o Espírito Santo e os 3 irmãos lideram turnos de oração. São moradores da zona de prostituição, essas crianças. E domingo passado, a mais novinha, porque os irmãos estão trazendo outros irmãos e estão trazendo outros adolescentes, porque adolescente anda em bando, né, cara? É gangue. E aí, quando um converte, vai vindo todo mundo. E eles vão chamando, e aí a gente começou um projeto de reforço escolar, porque o ensino público no Rio é muito ruim. Então, a gente tem algumas professoras lá e a gente está trabalhando com o ensino para reforçar o estudo. E essa menina, a Érica, mais velha, ela foi batizada com o Espírito Santo e agora ela está começando a ter muitas experiências proféticas, visionárias, tendo sonhos, tendo visões, compartilhando palavras de conhecimento. É impressionante a forma como o Espírito Santo está agindo dentro dela. Na verdade, muitos outros adolescentes, a gente tem alcançado um menino do Morro do Vidigal, que é um garotinho de 10 anos. Ele foi batizado com o Espírito Santo também há 2 semanas atrás. Nós nem estávamos orando sobre isso, a gente estava adorando o Senhor na reunião e, de repente, aquele menino começou a chorar e orar em línguas. E eu sempre vou checar a experiência. Eu perguntei aos pais dele o que estava acontecendo com ele entre os domingos. Ele falou, nossa, eu nunca vi isso. Ele está lendo a Bíblia todo dia, ele está lendo o seu livro. Comprei o livro Caçadores de Deus Teen. Eu tenho Caçadores de Deus Teen. Eu falei, ele está lendo o livro, ele pega a Bíblia sem ninguém falar, vai para o canto e vai orar e vai ler a Bíblia. E ele está muito diferente, a gente nunca viu ele do jeito que ele está. Então isso é um sinal claro de novo nascimento, de batismo com o Espírito Santo, do que o Senhor está fazendo ali. E o que é legal é ver que
aquela região, ela era frequentada, a gente já teve experiências de encontrar homens que estavam indo ali comprar prostituição e entrar na nossa reunião e se converter. A gente já teve experiências de ir, na época da Copa, das Olimpíadas, de encontrar franceses que estavam indo. E a gente tem muita experiência desse tipo, assim. Mas o que está me chamando muita atenção é ver o público que frequenta o lugar ser mudado. Então, domingo pela manhã, por exemplo, a gente está tendo 21 dias de oração ininterruptos agora. Todo dia tem oração. A gente tem os turnos, mas a gente fez agora um esquema que o Senhor está falando comigo de parar todas as atividades da igreja. E a gente parou célula, a gente parou tudo. Tipo, não faz mais sentido a gente tentar viver mais um ano sem um derramar do Espírito. E se a gente quer um derramar do Espírito do jeito que a gente fica falando, a gente precisa de uma medida um pouco mais radical do que só orações ocasionais. Então a gente parou todas as atividades, desfizemos os grupos pequenos, foi uma loucura, assim. E a gente está orando todo dia. Então é legal ver o público que chega ali, famílias com Bíblia na mão, crianças, a gente tem muitos pais com filhos pequenos, e as pessoas ficam impactadas de ver aquela galera chegando, de jovens, os missionários andando com as Bíblias na mão, indo de comércio em comércio, pregando o Evangelho, e o público ali, que era um público que só ia para comprar prostituição, agora é um público de famílias que estão frequentando aquele lugar. E a gente sabe que, assim, eu não estou sendo sensacionalista, de tipo, acabamos com a prostituição e temos o reino de Deus estabelecido. Não é nada disso. Tem muita luta, muita dor ainda, muita coisa que a gente se sente impotente. Mas a gente está vendo pequenos começos de algo que a gente nunca sonhou que conseguiria um dia fazer, por causa da nossa fraqueza, por causa que nós somos muito pequenos e a gente não é famoso e não tem influência assim, de ninguém rico sustentando isso. E é incrível como o Senhor pode fazer milagres quando a gente se coloca no lugar de oração. Então eu trago um pouco da semente daquilo que a gente está vivendo, com a esperança de que isso também pegue em outras pessoas e outros lugares possam também florescer. Só da nossa base, a gente tem mais umas 5 ou 6 salas de oração no Rio de Janeiro, que fluíram a partir dos nossos cursos. A gente faz seminários, escolas, a gente tem uma escola de 6 meses, e muitos alunos vêm e plantaram salas de oração nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. A gente tem várias pessoas que estão plantando salas de oração nas suas igrejas locais e também dentro de comunidades, e a gente está vendo pessoas até no Nordeste brasileiro também pegando isso e espalhando isso pelo Brasil. Então, a minha esperança é que a gente saia daqui esses dias, pelo menos com uma sementinha, primeiro na nossa vida pessoal com o Senhor, mas que a gente possa também sonhar em ver as nossas comunidades e nossas igrejas florescerem a partir do lugar de intimidade com Deus. Eu vou falar com vocês hoje, essas 3 sessões, a maioria das sessões vai ser inspirado num livro que eu escrevi há algum tempo atrás. E antes de falar do livro, eu quero só dizer uma coisa. A gente tem material, o Dudu é meu chefe, ele está lá com a sua esposa. Fala, meu chefe. O Dudu é o cara que fez o meu livro se tornar uma realidade, ele e a Eliana. E eu não sou escritor, eu tenho uma mensagem, mas não sou escritor. Eles ajudaram a transformar minha mensagem em um livro que tem tocado pessoas também no Brasil inteiro e até fora do Brasil, em países de fala portuguesa. Eu não tinha nenhuma pretensão de ter o impacto que o livro está tendo. Recebo testemunhos de vários lugares do Brasil. É um livro muito simples, muito fino e com uma linguagem muito falada, assim, né, objetiva. E eu escrevi esse livro pensando nos dilemas das pessoas quando elas pensam em ter uma vida de oração, porque eu tinha muitos dilemas. Então, aqui no decorrer das palavras, eu vou citar alguns desses dilemas e eu vou libertar a sua mente desses dilemas para que você viva uma vida prática de oração. Então, eu sei quais são as lutas, eu sei quais são os problemas que a gente enfrenta para ter uma vida de oração, e eu escrevi esse livro pensando nisso, em ser prático. Tem um pouco de história do movimento de oração, um pouco de algumas experiências, mas eu tentei transmitir de uma maneira que fosse prático. E a gente tem alguns desses, seria bom que cada um pegasse o seu, pegue um, dê de presente para o seu líder, para o seu pastor. Eu
Eu só descobri que o meu livro era bom há 2 meses atrás, porque eu nem acreditava que ele era tão bom, mas um dia eu comecei a ler o meu livro, assim, porque o livro, eu nunca tinha lido ele, assim. Eu falei, cara, eu vou ler o meu livro, eu vou dar um passo para trás, vou ler o meu livro como se eu nunca tivesse escutado essa mensagem. E aí eu falei, rapaz, não é que o livro é bom mesmo? E aí agora eu perdi vergonha de fazer a propaganda dele, e também por causa do número de testemunhos que eu tenho recebido de pessoas que falam, cara, minha vida de oração mudou, estou orando muito mais, cara, minha igreja começou uma sala de oração, porque depois que leu esse livro, e coisas muito poderosas estão acontecendo. Então eu vou ministrar muito baseado nele, a maior parte, e em outras literaturas que eu vou aqui também divulgar. Então o que eu queria dizer é o seguinte, quantos são cristãos aqui? Que bom. Um cristão não pode ter o direito de não gostar de ler. Se você não gosta de ler, muda a religião, vai para o hinduísmo, budismo, Xixonoê, sei lá. Porque o seu Deus deixou um livro. Como que ser cristão e falar, não gosta de ler? Porque não existe ser cristão e não gostar de ler. Não há possibilidade. Eu acho que quem não gosta de ler nem nasceu de novo, porque não tem como. Cristão que não gosta de ler. Existe isso, ele deixou um livro. A palavra dele é um livro. Como que você não gosta de ler? Tem algum problema com a sua espiritualidade, de verdade. Então, livros, eu tenho quase 50 mil reais de livro. Eu levei ontem um discípulo meu, ele chegou na minha casa, ele viu só meia dúzia na estante da sala. Eu falei, cara, isso aí não são meus livros, não. Vem aqui que eu vou te levar na casa do tesouro. Quando ele entrou, ele falou, nossa, cara, como que você conseguiu isso? Eu falei, então, desde que eu me converti, eu compro de 2 a 3 livros por mês. E agora eu aumentei o número. Então, eu não comecei a comprar livro. Eu comecei a comprar livro quando eu era... Tipo assim, eu sou duro agora, mas eu era muito mais duro. Tipo, muito mais. Eu ganhava R$200 de ajuda de custo da igreja. E eu pegava aquele cheque todo mês, ia lá na Juerp, antiga Juerp das editoras Batista, e comprava lá 2 livrinhos, 3 livrinhos. Eu lembro de dar aquele cheque que eu ganhava. Eu ficava do lado de fora do gabinete do pastor esperando, vinha a Ferpela. Quando vinha, eu corria direto para a livraria para comprar o meu livro. Então, eu cresci sendo edificado por literaturas. O meu coração ficou em chamas muitas vezes por literaturas. A minha mente expandiu por causa de literaturas. Eu digo que as literaturas mudaram a minha vida. E por isso eu falei para o Dudu trazer todo o material da Impacto. A editora Impacto tem feito um trabalho incrível, trazendo muitas coisas para o Brasil em português. Lá atrás tem 2 lançamentos especiais, um do Bob Sorg e outro da Misty Edwards, que são 2 líderes dessa casa de oração lá de Kansas City. Eu vou falar desses livros depois. Tem muita coisa boa lá, não tem nada ruim, tudo você pode comprar e levar. E outra, gente, livro não é gastar dinheiro, livro é investimento. Você está investindo na sua vida espiritual. Então, às vezes a gente gasta um monte de dinheiro com hambúrguer, com comida, mas não consegue investir no nosso coração, não consegue investir na nossa parte intelectual, na nossa parte teológica. E não só comprar os livros, mas ler os livros. Então, lá atrás, cara, faz essa banca voltar vazia hoje, em nome de Jesus. Não deixa ficar livro lá, não. Vamos esvaziar aquilo lá. Eu fui na Bahia agora, os baianos estão de parabéns. Levei uma mala, Dudu, mais de 23 quilos, não voltei com nada para casa. Cara, é incrível, os baianos são muito baiano, o pessoal de Manaus também. Baiano é lento para muita coisa, mas para leitura eles são ágeis, entendeu? Então, assim, eu fiquei impactado com a fome deles de literatura, e lá não tem acesso, eles não têm acesso. Aqui vocês ainda têm a Conde, que tem um monte de coisa boa também lá, apesar de ter um monte de coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. Mas eles não têm livraria lá, não tem coisa boa. Para chegar pela internet, pagar frete, tudo muito caro e difícil. Então, assim, vamos ter um avivamento de amar livros, de amar literatura, de amar bons livros. Então, o meu livro é a base do seminário, mas a gente tem alguns que são temas que eu vou falar. Esse aqui do Mike Bickle, que é o diretor da casa de oração lá de Kansas City, o cara que fundou a casa de oração. E ele escreveu esse livrinho muito fininho, Orações para Fortalecer o Homem Interior. E ele ensina sobre como usar a Bíblia para orar, como desenvolver listas de oração. Eu vou ensinar sobre isso aqui.
E é daqui que eu aprendi com o Mike Bickle. Isso aumentou minhas horas de oração depois que eu aprendi a desenvolver essas listas de oração. Então esse é um livro muito fininho, você lê numa sentada só e você vai ser muito edificado e você vai ampliar o seu tempo de oração. E eu vou falar um pouco no final da mensagem sobre os atributos de Deus. Eu vou falar um pouco hoje sobre isso. Não necessariamente sobre os atributos, mas como os atributos de Deus influenciam a nossa vida de oração. E esse é um livro maravilhoso que não estava sendo editado mais, e graças a Deus a editora Impacto conseguiu essa pérola do A.W. Tozer, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, assim, muitas obras, mas essa é que eu tenho muito carinho por ela, porque ela influenciou os grandes homens de oração, e o Tozer era um grande homem de oração. E aqui ele fala sobre os atributos de Deus. Deus santo, Deus belo, Deus onipresente, Deus poderoso, as características do caráter de Deus. E a gente vai ver na mensagem hoje como isso é importante para energizar a nossa vida de oração. Então esse é um livro de muita profundidade bíblica, simples também, mas de muita profundidade que vai enriquecer muito a sua vida. Então essas são as 3 indicações dessa sessão. Cada sessão eu vou indicar um, mas eu espero que a gente possa não levar livro para casa, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 21, versículo 12 e 13. Eu quero falar hoje sobre cultura de oração, essa sessão. O que é uma cultura de oração? E como ter uma cultura de oração sustentável, pessoal e coletiva também. Esse texto é um texto muito conhecido, muito famoso nos evangelhos, e é uma repetição da profecia de Isaías 56, que Jesus está falando aqui em Mateus 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E ele lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de células. Minha casa será chamada casa de assistência social. De evangelismo. Qual é o nome da casa? E de quem é a casa? Quem é o dono da casa? Ele disse, é minha casa. E eu é que dou o nome para ela. O nome da minha casa é oração. Se ele nomeia, é porque ele está definindo a identidade dela. Nome para o judeu é muito importante. Tem a ver com identidade. Por isso alguns homens mudaram o nome na história. Os homens de Israel, muitos homens na história mudam o nome porque mudou a identidade, ou na verdade redefiniu aquilo que eles eram em Deus. Então, quando Deus olha para a igreja, ele vê um nome, ele vê uma identidade. E ao contrário do que muitos pensam, oração não é um dom, no sentido de que um tem esse dom de oração e o outro não tem dom de oração. Oração é uma identidade, porque é inerente ao sacerdócio do cristão. Todo cristão é um sacerdote, e o sacerdote ele é uma identidade. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que você foi comprado com sangue. Ele comprou pessoas de todas as nações da terra. E o motivo pelo qual ele comprou você é para que você fosse um sacerdote para ele. E o sacerdote, nós sabemos, ele trabalhava fazendo 2 coisas basicamente. Ele trabalhava fazendo 3 coisas, mas as mais importantes era que ele ministrava ao Senhor com adoração e com intercessão, e ele também era o mensageiro do Senhor, porque ele era alguém que ouvia o Senhor. E agora, na nova aliança, nós somos chamados de sacerdócio santo, ou seja, o seu pastor não é um sacerdote que precisa orar, ouvir de Deus para falar com você. O seu pastor é o seu líder, ele pastoreia, ele cuida de você, mas no que diz respeito a ministrar a Deus, todos nós somos chamados para fazer isso. Isso é o que você é oração, você é um sacerdote, essa é a identidade da casa. Então falar expressões que se usam hoje, igreja que ora, coisa do tipo, é uma redundância, porque igreja deveria de ser que ora, porque igreja o nome dela é oração. Então Jesus define a sua casa
com uma cultura de oração. Ele dá uma identidade, ele diz que essa identidade vai gerar um funcionamento, ou seja, a oração ela não vai ser a coisa que é colocada na salinha, no canto da sua igreja e que é dirigido por 2 ou 3 irmãs de coque. A oração não vai ser aquela reunião chata onde só os idosos vão ou as mulheres comparecem, porque é assim que é hoje. Oração é a reunião onde tem mais mulheres ou mais mulheres idosas. E reunião de oração está sempre atrelada a uma coisa muito ruim, muito chata, muito cansativa. É assim que a gente vê a reunião de oração. E por isso que a maioria delas está vazia. A maioria das pessoas está desinteressada nisso. Porque falta nos nossos púlpitos definir a identidade da igreja. Definir qual é a coisa primeira da igreja. Que ministrar ao Senhor e ministrar ao coração de Deus é a coisa primordial e principal. Oração não é a única coisa que tem na igreja, mas é a mais importante, que deveria de ser mais importante na igreja. Tem muitas coisas que a gente faz na igreja, mas ministrar a Deus é da onde vem a vida para que a gente possa desenvolver todas as outras atividades que existem numa comunidade. E durante muitos anos eu tenho percebido pastores ocupados em ministrar ao povo, em aconselhar ao povo, em servir ao povo e gastar pouco tempo no lugar de oração. E isso talvez seja o resultado que a gente está vendo do tanto de pastores quebrando e entrando em depressão e suicídio. E eu posso dizer que esse é o meu próprio testemunho. Algum tempo atrás eu estava muito mal porque eu tinha abandonado o lugar de oração e colocado o ministério nesse lugar. Essa é uma história que eu posso contar mais para frente. Mas o ponto é que nós estamos tirando do meio, do centro, aquilo que nunca deveria de ter saído do centro. Então, quando Jesus entra no templo, o que ele observa é que estavam acontecendo atividades que estavam ocupando o centro do templo. Então, o templo era o lugar onde o judeu adorava a Deus. Por isso Jesus está falando, essa casa é um lugar de adoração, essa casa ela tem um nome, ela é oração. Mas quando ele entra no templo, ao invés da oração ser o centro das atividades, o centro das atividades era compra e venda. Quantas das nossas igrejas, quando nós entramos, e o centro das atividades dessas comunidades não é oração? Então Jesus ele está vendo isso, o Espírito Santo está olhando isso em toda a terra, e o que ele está fazendo? Ele está virando as mesas. Ele está entrando dentro dos lugares onde a oração e a adoração não são o centro. E ele está fazendo uma bagunça santa, porque ele está removendo tudo aquilo que está impedindo as pessoas de se achegarem a Deus. Seja teologia, sejam dogmas, sejam pensamentos, qualquer coisa que se levanta entre ele e o seu povo, ele está entrando e ele está colocando tudo de cabeça para baixo. Alguns historiadores dizem que, por ordem prática e logística, a venda de animais no templo não era errada em si mesmo. Porque um judeu, quando ele adorava ao Senhor, ele andava muitos quilômetros, porque o único centro de adoração era lá em Jerusalém e era no templo. Então, quando um judeu vinha adorar, ele vinha com a sua família e ele oferecia sacrifícios por seus filhos. O judeu normalmente tem muitos filhos. Então, eles tinham que andar quilômetros para sacrificar, para adorar. Então, a ideia era, ao invés de eles carregarem animais das suas casas na estrada, vender os animais no templo para facilitar a vida. Mas alguns comentaristas e estudiosos dizem que, nessa época, eles estavam inflacionando o preço dos animais. Então, quando uma família grande chegava para adorar ao Senhor, não conseguia comprar os animais para sacrificar, porque o preço era muito alto. Ou seja, estavam levantando uma barreira entre o seu povo, o povo de Deus e Deus. E aquilo é que Jesus olha, ele fica chocado, porque as pessoas estavam colocando no centro aquilo que não deveria de ser o centro. E ele entra e ele começa a revirar as mesas. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra agora mesmo. Esse assunto não é um assunto isolado que eu estou compartilhando com vocês aqui. Esse é o assunto do Espírito Santo no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, um egípcio fez uma pesquisa. Em 1980, 84 mais ou menos, existiam no mundo inteiro apenas 200 a 300 ministérios dedicados à oração dia e noite, que era a oração 24 horas. Hoje a estatística é que existem 20 mil casas de oração no mundo inteiro.
20 mil, e eu posso falar de vários países que não é popular ter uma Bíblia, como o Irã, como o Iraque, como Indonésia, um dos países mais muçulmanos do mundo. Só na Indonésia nós temos mais ou menos 40 torres de oração 24 horas. Na Indonésia teve o Dia Global da Oração com Graham Power. Ele reuniu mais de 3 milhões de cristãos em estádios no país mais muçulmano do mundo para orar. Então isso está acontecendo em todas as nações da terra. Em toda a terra, o Espírito Santo está falando uma mensagem, chamando a igreja para o lugar de oração, chamando a igreja para ter oração, e não só oração no sentido de ter aquela reunião de oração, onde a gente se livra dos nossos problemas jogando no colo de Deus, mas oração incessante, oração ininterrupta, oração de intimidade, oração para conhecer quem Deus é e o que Ele está pensando e o que Ele está sentindo. Essa é a mensagem que o Espírito Santo está fazendo. Eu tenho ido em lugares e conhecido líderes de diversas nações, e eu tenho ficado impressionado como o Espírito Santo está falando a mesma coisa ao mesmo tempo com muitas pessoas. E quando isso está acontecendo, nós precisamos prestar atenção, porque não é uma mensagem isolada, não é uma moda que um americano criou ou coisa do tipo. É uma ênfase do Espírito Santo. Ele está pondo o dedo nesse assunto. Nós precisamos ser uma igreja que ora, nós precisamos ser uma igreja sacerdotal, e isso é um chamado para todo mundo que está dentro dessa sala aqui. Não tem ninguém de fora desse chamado. Então, Jesus ele define a igreja como uma cultura, e essa cultura é oração. Agora é muito importante entender a expressão cultura, porque a gente tem muita tendência, por causa das redes sociais, de virar papagaio de pirata. E a gente fica repetindo expressões que as pessoas ficam falando na internet. Cultura do reino, cultura disso, cultura daquilo. E às vezes a gente não para pensar no que a gente está falando. Vocês já viram essas expressões na internet? Quem está comigo aqui? Quem não vai levantar a mão para qualquer coisa que eu falar de qualquer jeito? Vai ficar... Quem está comigo aqui? Vocês precisam rir mais, gente. Estão muito estressados. O paulista trabalha muito. Vira para o seu irmão e fala: relaxa, velho. Hein? Muito trânsito aqui, o pessoal não ri, gente. Relaxado aí, que senão vai ficar difícil. Amém? Vamos nos divertir. Tem que ser divertido, senão é chato. Eu não lembro o que eu estava falando. As palavras. A gente usa um monte de palavra que todo mundo está repetindo. Cultura disso, cultura daquilo, cultura de avivamento, cultura do céu na terra, cultura da terra no céu, cultura do feijão, do abacate, tudo é cultura. Mas o que é cultura? Aí o cara não sabe. Me diz o que é cultura. Eu não sei, eu sei que o conferencista falou. Gente, está na hora de começar a usar o nosso cérebro. E a gente precisa pensar, porque senão a gente vira papagaio de pirata e não tem vida. Você só está repetindo o que todo mundo está falando e nem sabe o que é. Então, cultura significa a mesma coisa que cosmovisão. Então, todos nós temos uma lente pelo qual enxergamos o mundo. Ou seja, cultura é a maneira que você enxerga a vida. E o que faz você ter a ótica de mundo que você tem? Muitas coisas. A família que você foi criada, como você foi criado, certo? A igreja que você veio, a denominação que você converteu, como eram as doutrinas de lá, isso te dá uma cosmovisão, a maneira que você enxerga a vida. A forma que você foi educado, a família que você nasceu, tudo isso te dá uma perspectiva de visão de mundo. E isso estabelece a maneira como você vive, o que você valoriza, o que você dá valor, no que você gasta tempo, no que você gasta esforço e no que você gasta dinheiro. Me diz onde você gasta mais seu tempo, mais seu dinheiro e mais sua força física. Eu vou dizer quem é você. E isso é muito sério, vamos pensar. Aonde você gasta mais o seu tempo? Com o que você gasta mais o tempo na vida? Com o que você gasta mais dinheiro? E aonde você coloca mais esforço físico? Onde você se cansa, se dedica, se doa? Isso vai definir a maneira como você vê a vida e quem você é. Faz sentido para vocês? Porque é o que você valoriza. Então, quando eu estou falando cultura de oração, eu estou falando de enxergar o mundo pela ótica da comunhão com Deus. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu valorizo, tudo que eu vejo, tudo que eu compro, tudo que eu ensino, toda a minha vida, ela é pela ótica da comunhão com Deus. Ou seja,
Você entra numa casa, numa família, e ali tem alguém doente. Ao invés daquela família dar uma aspirina, ela ora. E aí você percebe, essa família vê a enfermidade pela ótica da comunhão com Deus. E pela ótica da comunhão com Deus, Deus cura os doentes. Se aquela família está passando por privação financeira, ela não corre para o empréstimo do BGM. Ela corre para o lugar onde Jeová Jiré pode prover. Porque a ótica dela é pela comunhão. E aí pensa isso no seu ministério, pastoreando, discipulando. Nós líderes, quem é líder de célula, pastor, que cuida de gente, está morrendo. Por quê? Porque nós nos tornamos psicólogos das pessoas, terapeuta das pessoas. Mas nós não temos subsídio nem formação, a não ser que você tenha feito psicologia. Mas eu não sou psicólogo e as pessoas querem um babá, as pessoas querem um guru da montanha, elas querem ficar perto de você e sugar tudo que você tem. Mas se nós temos a ótica da comunhão com Deus, quando alguém chega com um problema, ao invés de eu tentar dar a resposta, eu digo, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar por uma semana juntos e vamos ver o que Deus fala. Discipulado é levar as pessoas até o trono de Deus e sair da frente. É ensinar elas, ali tem um trono e ali tem um Deus poderoso, e esse Deus poderoso tem todas as respostas para a sua vida. Esse Deus poderoso pode fazer milagres que eu não consigo, Ele pode tocar em áreas que eu não consigo, então eu quero te levar até o trono de Deus, mas eu não posso te pegar na mão e te jogar na sala do trono, eu posso dizer, ali é a porta, e você entra, ali é o lugar onde você vai ter suas respostas, eu não tenho a resposta para você. Algumas pessoas vêm para mim, pastor, o que eu faço? Eu evangelizo no meu trabalho, mas lá é proibido evangelizar, se eu for pego evangelizando, eu sou mandado embora, o que você acha que eu faço? Eu me arrisco ou não? Eu digo, não sei. O que Deus está te falando? O que Deus está falando com você? Vá ao lugar de oração e ouça a voz dEle. Ele vai falar o que você tem que fazer ou como você tem que fazer. As pessoas querem sempre alguém que seja o clero. Nós criticamos os católicos, mas nós transformamos os nossos líderes nos padres. E nós queremos uma resposta de um homem, e na verdade essa resposta está disponível, mas a gente não quer cavar. Porque a nossa ótica não é uma cultura de oração, é uma cultura de depender de homens, é uma cultura de depender das palavras que saem do púlpito, e as palavras que saem do púlpito, elas servem para nos dar ferramentas para que nós desenvolvamos a nossa espiritualidade, mas as palavras do púlpito não têm o poder de fazer com que você seja espiritual, ela te dá a ferramenta para que você busque ser espiritual. Então não faz sentido a gente ficar a vida inteira nos gabinetes aconselhando pessoas de coisas que não temos como responder. Pastor, eu sinto que eu tenho que ser um missionário em tempo integral. O que você tem a me dizer? Nada. Eu não tenho nada para te dizer, porque o dia que você entrar no ministério e faltar dinheiro, você vai colocar a culpa em mim? Porque você vai falar que eu mandei você largar o seu emprego? Então, se Deus falou com você, meu irmão, Deus paga as contas. Não coloca isso na minha conta. Eu não tenho como te dar essa direção. Posso te aconselhar, falar qual é o melhor caminho, te orientar assim, mas eu não posso dar uma palavra de decisão. Não, faz que eu apoio o carimbo embaixo. Não. E assim são muitas áreas da vida. Porque nós fomos treinados a ser solucionador de problemas na igreja. E por isso que a gente está morrendo. Porque a gente não está levando as pessoas para o lugar onde elas possam ouvir a voz de Deus. Então a igreja ela não tem uma cultura de oração. Ela tem uma cultura de pragmatismo. Ela quer resolver as coisas, ela quer tudo rápido, ela quer tudo na hora, ela quer solucionar os problemas, ela não quer abraçar a dor da espera. Nós queremos assim, me dá uma palavra aí que eu vou agora sair e ser rico. Me dá uma palavra agora que eu vou sair e vou ter os meus filhos todos bem educados. Gente, não existe isso. Então, uma cultura de oração é estabelecida quando a gente valoriza a comunhão com Deus acima de todas as outras coisas. E aquilo se torna uma prática vívida no meio do seu povo, não somente nos líderes, mas no meio das famílias, onde tudo que a gente faz pela ótica da comunhão com Deus. Isso foi o que Deus deu de mandato para Adão, Gênesis 2:15. Deus falou para Adão, Adão, cultiva o jardim,
e guarda o jardim. A palavra cultivada, onde vem a palavra cultura, por isso agricultura, cultura da terra. Então ele disse, cultiva o jardim. O que era o jardim? A palavra Éden significa prazer. E no Éden, nessa terra de prazer, era um lugar onde havia uma interação entre céu e terra, onde Adão ministrava ao Senhor e o Senhor ministrava a Adão. E Deus falou, Adão, pega essa cultura do Éden e espalha sobre a terra. Cultiva o Éden na terra, cultiva esse ambiente onde há uma interação entre eu e você, sem ministro de louvor, sem pregador, sem ninguém. Não tinha liturgia no Éden, não tinha pregador no Éden, não tinha ninguém com violão no Éden. Adão era o sacerdote, Deus era aquele que recebia a glória e ministrava a Adão. Ele disse, pega essa cultura, protege essa cultura, guarda o jardim, não deixa ninguém roubar isso de você. E sabe, irmãos, nós temos sido roubados do Senhor por causa de ansiedade, tecnologia, as circunstâncias, os problemas. Nós temos sido roubados do lugar que pode nos nutrir, nos manter de pé. Por isso, tantas doenças emocionais, porque nós fomos roubados desse lugar, por causa desse vício de ser pragmático, de ser alguém que sabe o que faz. Deixa eu te dar uma notícia, você não sabe. Você é tolo. Eu sou tolo. Eu preciso da sabedoria divina para guiar o meu dia a dia. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de respostas. Agora mesmo eu estou numa fase que eu preciso de uma resposta do Senhor. Por isso eu parei tudo, porque eu não sei. Eu falei para os membros, eu não sei para onde a igreja tem que ir. Isso é um escândalo para as pessoas hoje em dia. Um pastor falar, eu não sei para onde a igreja tem que ir. Eu não sei qual é o próximo passo. E eu vou parar tudo até que ele me diga qual é o próximo passo. Porque eu não vou morrer. Alguém precisa ter coragem de parar. E de tentar trazer respostas prontas para as pessoas. Eu cansei disso. As pessoas criam uma expectativa muito grande em cima de mim que eu não posso corresponder. Então eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu estou buscando saber qual é o próximo passo nessa estação. E sabe, dói. Mas o Senhor tem me ensinado a abraçar a dor da espera. A dor pela ausência daquilo que eu sonho viver. Porque nesse processo o Senhor está conquistando o meu coração. A depender dEle. A não confiar em nada, nada, nada. A não ser na voz dEle. O Senhor está nos chamando para isso. É uma aventura. Nem só de pão vive o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. A primeira tentação do diabo é fazer Jesus se tornar provedor de si mesmo. Transforma a pedra em pão. Satanás está te desafiando. Faça resolver. Faz acontecer. Seja provedor de si mesmo. Não. Eu só vivo daquilo que Deus fala. Eu não tenho que ser o meu próprio provedor. Eu preciso de uma palavra sua, Senhor. Uma palavra sua. E eu não vou precisar transformar pedras em pães. Então, quando a gente começa a transicionar a nossa mente para esse lugar de espera, nós vamos gerando uma comunidade que se move com a nuvem. E se movem por aquilo que o Espírito Santo está enfatizando, e não por demanda. Demanda sempre vai ter. A gente tenta ser uma igreja que é boa em tudo. A gente não vai ser bom em tudo. Vai ter alguma área que a gente vai ser capenga. E a gente vai precisar depender de outros para isso. E está tudo bem. Está tudo bem. Não tem como ser a igreja que tem os 5 ministérios. Todos no mesmo lugar. E que quer fazer as coisas acontecer perfeitamente. Não. O mais importante é que você não saia do lugar da presença dEle. Se você tem uma agenda, coloca lá várias coisas que você tem que fazer. A número 1, não sair da presença dEle. Se você falhar em todo o resto, beleza. Essa você não pode falhar. Essa é a prioridade, esse é primário. Esse é o centro e todo o resto da sua vida vai organizar ao redor disso. Então, Deus não quer que você faça coisas para Ele. Tá bom? Deus quer que você faça com Ele.
Muda a tua mentalidade de escravo e de trabalhador para amigo. Ele não quer que você faça coisas. Deus não está atrás de produção. Deus está atrás de atenção. O versículo mais enfatizado na Bíblia, um dos mais enfatizados é: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, exige atenção para ouvir a voz de Deus. Mas a gente está distraído querendo fazer coisas para Ele. A gente está com o espírito de Marta, sabe? A gente fica tentando aliviar Marta, mas ela estava errada. Não, tem que sempre ter uma Marta no nosso meio. Pelo amor de Deus, não daquele jeito. Marta estava estressada servindo a Jesus, enquanto Jesus queria que ela parasse para Ele servir ela. Maria escolheu ser servida por Jesus. E aí diz que ela sentava e ouvia a palavra. A expressão palavra no original é logos, da onde se origina a palavra lego. Quem já brincou de lego? Então, enquanto Maria ouvia a palavra logos, uma construção mental ia acontecendo, como peças de lego. Porque ela escolheu ser servida por Ele. E a gente está estressado querendo dar comida para Jesus. E Jesus é que está querendo dar comida para a gente. Tipo assim, senta aí, cara, deixa eu te alimentar, você está fraco. Então Marta, ela pisou na bola ali muito feio. Porque quando Jesus está na casa, senta. Senta e ouve. Seja servido. E todos nós temos esse espírito de Marta, de ansiedade. Jesus foi dócil com ela. Ele não estava estressado, mas ele disse: Marta, Marta. Tem gente que acha que ele estava, bravo, mas ele não estava. Ele estava preocupado porque a palavra ansiosa, no original, fala de mente dividida, andando ao redor estressada. Você já viu alguém que está no ministério, servindo a Jesus, andando em círculos e não vai para lugar nenhum? Ele falou: Marta, Marta, por que você está com essa ansiedade? Uma coisa só é necessária, eu não estou te pedindo muitas tarefas. Senta aos meus pés e me ouve. Para, eu não estou preocupado se você está fazendo coisas ou não. E nós nascemos de novo, entramos para a igreja e a gente fica no frenesi de tentar fazer coisas para Deus. Fazer coisas para Deus não significa que você anda com Deus. Fazer coisas para Deus é uma mente de operário, e Deus está querendo uma mente de amante. Porque o amante trabalha melhor que o operário. Porque ele é apaixonado pelo que faz. É uma mudança de sistemas de pensamento que precisa acontecer dentro de nós. E a gente precisa ver quão real é isso nas Escrituras, na vida e na jornada dos homens e mulheres de Deus. Pensa em Davi, Salmo 27:4. Um rei cheio de inimigos, com um reino inteiro para administrar, com muitos filhos, mulheres. Será que ele tinha ocupações, responsabilidades? E Davi diz: uma coisa peço ao Senhor. Não muitas coisas. Uma coisa só. Que eu possa estar no lugar onde você está, na sua casa, para ver sua beleza. Paulo também disse isso. Ele disse: uma coisa só faço. Esqueço de tudo o que ficou para trás, boas ou ruins, e eu corro para alcançar aquele que me alcançou. Será que Paulo tinha responsabilidade, sendo um pai espiritual de muitas congregações, de muitos discípulos? Coloque a primeira coisa como primeira coisa. Se você colocar a segunda como primeira, você vai perder todas. A primeira coisa como primeira coisa. Agora, avançando um pouco, a questão é: o que é oração? Parece uma pergunta boba, mas a gente vai ver que
não é tão simples assim por causa da cosmovisão, lembra? Dependendo da escola que você vem, você vai entender a oração de um jeito, o outro vai entender de outro, outro vai entender de outro, mas a Bíblia tem uma resposta que é a certa. Então, 70% das pessoas na vida cristã, quando você fala oração, ela pensa em petição pessoal. Campanhas, porta de emprego, trazer o marido de volta. Sim ou não? Petição. Pedir coisas para você. 70% do cristianismo evangélico no Brasil ou no mundo pensa a oração como uma petição pessoal, quando você pede bênçãos para si. Existe base bíblica para petição pessoal? Sim, existe. Só que esse é um tipo de oração que não é sustentável. E eu estou falando não de você orar 10 meses, 5 meses. Estou falando de você ter uma vida de oração de 100 anos. E se você tem um relacionamento com alguém na base de só pedir, esse relacionamento não é sustentável. Pensa no seu casamento. Se você só chega perto da sua esposa para pedir, me dá comida, lava minha cueca, lava minha roupa, vai chegar uma hora que ela vai se sentir usada. E você nunca elogia. Você nunca senta para ouvi-la. Você nunca leva ela para sair. Você só chega perto da sua esposa para pedir. Provavelmente você está à beira do divórcio. Ou se já não está divorciado, morando na mesma casa. Não é sustentável um relacionamento que você só pede. 30% das pessoas, quando você fala oração, elas entendem uma coisa: batalha espiritual. Taca a preda no diabo. 30% dos cristãos pensam que oração é fazer guerra. Só que, na minha Bíblia, eu leio a Bíblia em português. E na minha Bíblia, em português, não existe nenhuma base bíblica para você fazer oração se dirigindo a demônios, principados e potestades. A única vez na Bíblia que você se dirige a demônios é quando você vai fazer exorcismo, que é a mesma coisa que expulsar demônio. Jesus fez exorcismo, ele expulsou o demônio das pessoas. Mas quando se fala de principados e potestades, que é o que as pessoas fazem em batalha espiritual, acha uma oração bíblica de alguém amarrando algum principado. Vamos fazer esse teste? Pesquisa lá, amarrar principado, potestade. Tipo, eu te amarro, Exu isso, Exu aquilo, sei lá. Qual que é o nome que usam aí? As orações bíblicas e apostólicas, elas eram centradas em Deus. Você vai ver Paulo orando ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que tem uma batalha espiritual, mas ele diz que a batalha espiritual é feita orando em todo o tempo, no Espírito, com toda súplica. Ele não diz amarrando isso, ou repreendendo aquilo. Se você for ver, 90% das orações apostólicas não eram nem pelos perdidos, era pela igreja. Paulo fala, eu oro para que os olhos do coração sejam abertos. Eu oro para que conheçam isso, eu oro para que tenham... Porque ele sabia que se ele foca a intercessão dele na igreja, a igreja é um instrumento que Deus vai levantar para tocar o mundo. Então o foco das orações apostólicas é para que a igreja se levante no pleno conhecimento de quem Deus é, para que a igreja faça aquilo que Deus quer. Então as orações bíblicas, elas não estão focadas nos principados e potestades, embora eles existam, e existe uma batalha espiritual que é feita, centrada em Deus. Eu oro ao meu pai bota o bicho para correr. Quando você olha Daniel naquela batalha espiritual e ele está jejuando, você não vê Daniel repreender o principado da Persa, o persa. Você vê Daniel se humilhando e confessando seu pecado. Enquanto estava tendo uma grande guerra angelical no terceiro céu, no segundo céu, mas ele não está ali repreendendo o principado tal, fazendo um mapeamento e coisa do tipo. Porque se você tem uma vida de oração onde você só briga com os principados e potestades, provavelmente você é uma pessoa azeda. Se você já conheceu algum intercessor desses que fazem essa guerra espiritual, normalmente eles estão assim. Aleluia, não posso dar brecha. Não posso ter o quadro do Mickey Mouse. O quadro do Mickey Mouse tem muitos demônios. Se usar a camisa do Mickey Mouse, vai pegar, vai dar... Dizem que é seta. Ele está sempre bravo.
E está sempre desconfiado que tem algum demônio querendo pegar ele. Ele não é feliz. Saiu um livro da esposa do Bill Johnson, Intercessora Feliz, muito legal. Se eu estou do lado que vence, por que eu não posso ser um intercessor feliz? Eu tenho que sempre estar, uma hora o capeta tira o Espírito Santo de mim, ele ocupa o lugar do Espírito Santo, e aí eu fico nessa crise, dou brecha, o demônio entra, o demônio sai. Gente, que Espírito Santo é esse, fraco? E a gente fica estressado. E somente 10% da igreja no mundo entende oração como contemplação. Tanto é que você ouve a palavra contemplação e fica falando, é de comer? Oração é uma resposta àquilo que você vê. O que eu vejo, eu respondo. Contemplo, adoro. Porque a contemplação precede a adoração, e a adoração precede a intercessão. O que eu vejo, eu adoro. O que eu adoro, eu me junto em intimidade para orar as orações dele. Então, vamos olhar Apocalipse 4 para a gente fechar esse raciocínio. Apocalipse 4 e 5 são as duas melhores passagens bíblicas para a gente ter uma definição do que Deus pensa sobre oração. Então vamos ler capítulo 4. Depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois acontecerão. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. Ao redor do trono havia arco-íris semelhante a uma esmeralda, e ao redor do trono havia também 24 tronos. E via sentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também tinha um mar parecido como de cristal, claro como cristal, e no meio e ao redor do trono havia 4 criaturas viventes, cheias de olhos, de frente e atrás. E ele vai descrevendo, primeiro como leão, segundo semelhante ao touro, o terceiro com rosto de homem, o quarto semelhante a uma águia. E esses 4 seres viventes tinham 6 asas, estavam cheios de olhos em volta e por baixo. E dia e noite, diga comigo, dia e noite, diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João está tentando descrever com linguagem humana aquilo que ele está vendo. E a palavra vi, depois dessas coisas vi, está aí na sua Bíblia. Ela, no original, significa vi com os olhos da minha mente. Então, vamos fazer um exercício, beleza? Todos aqui vão fechar os olhos na sala. E eu vou te ensinar como contemplar é fácil. Todo mundo fecha os olhos. Isso. Eu vou contar uma história. E você presta atenção na minha voz somente. Ok? É uma história fictícia, uma historinha simples. Mas preste atenção na minha voz e enquanto eu falo. Era uma vez uma linda família que tinham 2 crianças. Essa família era composta por um pai e uma mãe. O pai se chamava João, a mãe se chamava Maria, e seus 2 filhos se chamavam Jenny e Benjamin. E eles viviam numa grande fazenda, e atrás dessa fazenda tinha um grande gramado, onde
todo fim de tarde, a família inteira saía para brincar no balanço, pular corda, nadar no rio. E todos os dias, à noite, eles se reuniam numa grande mesa de madeira para compartilhar um jantar saboroso feito pela mamãe e poder fazer as suas orações ao Senhor. Pode abrir os seus olhos. Quantos viram o que eu contei? Você contemplou. Agora pensa se você faz isso com a Bíblia. Você vai ter uma visão daquele que está no trono e mediante o que você viu, você vai responder. Isso é oração contemplativa. Quando você usa a imagem que vem na sua mente, mediante as Escrituras, no estudo de quem é Ele. Então, João está descrevendo o que ele viu com uma linguagem humana. Por isso ele diz, aquele que está no trono tem uma aparência de uma pedra translúcida, jaspe sardônio. Então pensa no espetáculo pirotécnico que era. O que está assentado no trono é um ser que é translúcido. Você já viu um diamante, uma pedra preciosa, mesmo que na internet, ela tem brilho. E ele diz que em cima do trono tinha um arco-íris. E esse arco-íris também era uma pedra, tinha todas as cores do arco-íris, mas ela tinha a aparência de uma pedra translúcida. E eu vi o Asher, um judeu, falando que o arco-íris é produzido pelo prisma, que é a luz puríssima que faz com que tenham aquelas cores. Então a luz puríssima que sai do trono de Deus faz com que tenha aquele arco-íris que também é uma pedra translúcida. Então imagina os brilhos, as cores na sala do trono. E aí ele diz que nesse trono tem tempestade acontecendo, tem relâmpago, vozes e trovões. E que o mar que está diante do trono de Deus, ele é de cristal. Então imagina um reflexo dos relâmpagos, dos trovões, mas do brilho de Deus refletindo no mar de cristal, e que Daniel diz que tem um rio de fogo. É isso que João está vendo, e ele não consegue colocar palavras humanas para descrever a beleza. E quando nós olhamos os 4 seres, eles estão dia e noite sem cessar, dizendo o quê? O que eles estão dizendo? Então nós precisamos definir o que significa santo. Porque na nossa cabeça evangélica, santidade é o contrário do impuro. Quando nós falamos, esse cara é santo, significa ele não fornicou, ele não adulterou. Mas você já parou para pensar, Deus é santo antes de existir o pecado. Então santidade não é só o contrário do impuro, pecaminoso. Santidade tem a ver com beleza. Quando eu digo, essa garrafa é santa, eu estou dizendo, não há outra garrafa como esta. Não há outro Deus como o nosso Deus. Por isso eles estão dizendo, não há outro, tu és santo. E eles não conseguem parar de dizer outra coisa. Por quê? Porque tem olho pra caramba na frente. Quando eles olham para o trono, entra uma nova faceta da beleza de Deus. E quando eles giram o trono, de costa também eles estão olhando para Deus. E aí eles não param, eles dizem, santo! Isso é oração. Quando eu vejo algo dele e eu respondo, eles não conseguem parar de dignificar ele. E cada resposta tem a ver com um atributo. Eles estão, olhos na Bíblia fala de faculdades de conhecimento. Por isso Paulo diz, eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos. Só que os seres viventes estão com muitos olhos. E sabe o que eu creio? Que você tem a mesma quantidade de olhos ou mais dentro de você. Por isso que Paulo, ele não ora, eu oro para que o seu olho seja aberto, para que os olhos, no plural, do seu coração. Então existem muitos olhos dentro do nosso coração, no nosso espírito, que é a capacidade que Deus nos deu de conhecê-lo. Por isso Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Porque esse vazio que está dentro de você só pode ser completo pelo eterno.
Esses seres viventes estão lá dia e noite, não é enfadonho, não é cansativo. É porque eles estão vendo aquele que é belo, porque tudo que é belo fascina, e tudo que fascina faz você gastar horas. Quando você olha uma bela paisagem, uma bela praia, um belo filme, ao mesmo tempo que a beleza nos fascina, a beleza nos humilha. Pensa comigo, quem que vai num show, vamos supor, músicos, você paga um show caro para ver uma banda que toca pior que você? Não, eu quero ir ver o cara que é fera, mano, e quando eu olho eu digo, uau, e ao mesmo tempo, eu não sou assim. Caraca, eu não sou assim, eu não toco assim, te humilha, mas te fascina. Quando você olha para o trono de Deus, você fala, uau, não há outro como Ele, quão pequeno eu sou. Quão pequeno eu sou diante dessa grandeza. Percebe? Oração não tem tanto a ver com trabalho, tem a ver com descanso. Quando eu olho, entra em mim. Então, os 4 seres continuam. Primeiro atributo, santo, beleza. Segundo atributo, todo-poderoso. É o atributo da onipotência. De que não há impossível para Ele. O estudo de Deus transforma a sua vida de oração. Pensa na onisciência de Deus. Pensa o seguinte, cara. Deus sabe tudo o que vai acontecer nos próximos 100 anos. Nos próximos 1000 anos. Dentro desse conhecimento que Deus tem dos próximos 100 anos, Ele sabe tudo o que você vai pecar nos próximos 20 anos. E Ele não te mata. Tem gente que acha que, assim, quando peca, que Deus faz assim. Nossa, me pegou de surpresa, não sabia que você era capaz de fazer tal coisa. Ele sabe tudo que você vai fazer de ruim e Ele tem uma solução. A cruz. Perdoa os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Está pago. E quando você olha para essa graça, o atributo dele de misericórdia, Ele é misericordioso. Não dá vontade de adorar Ele? Você quer ficar perto dEle. Você quer ficar com Ele. Você quer dignificar Ele. Você quer engrandecer Ele. Você quer levantar o nome dEle. Porque teologia define a nossa adoração e a nossa oração. E aí a gente pensa, teologia é para os teólogos? Não, teologia é para quem é salvo. Porque teologia é estudar quem Deus é, não é estudar administração eclesiástica, nem como fazer CNPJ de igreja, nem homilética, nada disso. Teologia para os antigos e para a W. Tozer, no livro Conhecimento do Santo, é o estudo das características do caráter de Deus. Então, como contemplamos? Quando você abre a sua Bíblia e você começa a ler esses atributos. E você pode encontrar os atributos de Deus em toda a Bíblia. E você começa a pensar sobre esses atributos. E esses atributos vão inflando o seu coração com orações bíblicas. E silenciosamente você vai pensando sobre o que você está lendo. E depois começa a fluir de você uma oração, uma canção, uma exaltação. Isso é sustentável por 100 anos. Porque nunca vai chegar um dia que você vai falar, sou PhD em Deus. O conhecimento de Deus é infinito. E não tem como você conhecer Ele totalmente, nem aqui, nem na era por vir. É infinito. Não é uma coisa que eu pedi, Deus me deu, eu vou embora. Nunca vai parar. E sabe o que acontece? Quando você tem um encontro com um atributo de Deus, abre dentro de você uma coisa chamada fome.
Deus é o pão que alimenta e que traz fome. Ele é a plenitude que esvazia. Você tem um encontro com Deus e abre um novo vazio. E por que Deus não tampa tudo? Porque se Ele fizer isso, você vai embora. E Ele não quer. Porque Ele quer você. Então Ele cria um ambiente onde quando você encontra, você diz, uau, encontrei tudo. Um segundo depois eu estou vazio de novo. Isso é a plenitude de Deus, é quando Ele te batiza com a presença da ausência dEle. Você recebe e é inflado com energia e ânimo. Aí no outro dia há um novo vazio dentro de você. E a gente fica tentando preencher esse vazio com as coisas. Com entretenimento, cinema, roupa, bens, ministério. E não funciona. Porque você foi feito para viver para um mundo que você ainda não conheceu. Você foi feito para sentir saudades do que você não encontrou. Não tem sentido a vida. Quando você tem encontros com Deus, o mundo fica cinza. E o único que pode te satisfazer é Ele. Ele é o pão que te dá fome. Por que tem pouca fome? Porque tem pouco encontro. Porque a gente está fazendo de Deus um Papai Noel evangélico. Quando Ele quer que você olhe para Ele. Abra a sua Bíblia. Faça uma pesquisa. Pegue o livro do Tozer, pegue os atributos dele. Comece a ler, comece a meditar. Comece a desenvolver um pensamento a respeito de quem é Deus. Pega um livro bom de teologia sistemática, vai na parte de atributos de Deus e começa a ler aqueles capítulos ali. Começa a ter uma noção do eterno. Deixa a sua mente bugar com a meditação do Deus não criado. Nunca foi criado. Caraca! O Deus que nunca foi criado quer ter comunhão com a gente. E a gente quer coisas dele. Quando ele quer dar a ele mesmo para a gente. É muito maior do que aquilo que ele pode dar. Quando ele é o presente maior que ele quer. Ele é o galardão, Abraão. Eu sou o teu galardão, Abraão. Eu sou o teu presente. Então, essa primeira parte eu quero despertar em você o senso de olhar para Ele. Pegue os evangelhos, estude Jesus. Leia como Ele anda, como Ele pensa, como Ele age com as pessoas. Uma dica boa para eu contemplar. Apocalipse 1. Abre aí comigo. A gente vai fazer um prático aqui. 18 características de Jesus em Apocalipse 1. Aqui no livrinho do Mike Bickle tem essa lista de oração, as 18 características de Jesus. São mais de 36 até o capítulo 3, mas no capítulo 1 a gente vai encontrar características de Jesus. E essas características nós precisamos aprender a orar concordando. Então, se você está anotando, bota aí. Eu vou concordar com esse atributo ou característica de Jesus. E eu vou pedir também para que Ele abra o meu coração para ter revelação maior desse atributo. Então tem um que eu amo, que é, no verso 14. Sua cabeça e seus cabelos são brancos como a lã, tão brancos como a neve. Por que o cabelo de Jesus é branco como a neve? Quantos já viram filmes antigos que o juiz tinha aquela peruquinha branca? Ou uma figura de autoridade? Isso foi tirado desse versículo. Porque cabeça branca tem a ver com você tem total autoridade, dignidade e sabedoria para julgar. Você é um justo juiz. Senhor Jesus, eu concordo que você é sábio para tomar todas as decisões. Abre os meus olhos para ver isso. Para não ficar escandalizado quando você agir de uma forma que eu não compreendo. Você é um sábio juiz, você julga com justiça.
E os seus olhos são como chamas de fogo. Por que os olhos de Jesus têm fogo? Porque os olhos é a janela da alma. E Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Ele vivia olhando para o Pai. E ele está à direita do trono de Deus olhando para o Pai. E a Bíblia diz que o Pai é fogo consumidor. Então Jesus está com a sua alma cheia do conhecimento de quem é o Pai. E esse Pai é um fogo que consome. Ajuda-me a ver o fogo do conhecimento de Deus. Esse Deus que é fogo consumidor e é amor. Abre os meus olhos para ver. Você vai orando isso silenciosamente em cima de cada passagem. Vamos olhar mais uma. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Trombeta fala de palavra profética. Jesus, você é o profeta que Moisés disse que viria. Eu quero ouvir a sua palavra, Senhor. Mas também diz aqui que ele tem a voz como de muitas águas, versículo 15. Quantos já foram numa cachoeira e numa praia? Qual é a característica? Nunca para o barulho. Você é o Deus que nunca para de falar. Sua voz é como de muitas águas. Ajuda-me a captar a sua voz. Você está falando, eu não estou ouvindo. Você é um Deus que se comunica. Você é o verbo que se fez carne. Você é a palavra viva de Deus. Eu quero ouvir essa palavra. Estamos contemplando aqui coletivamente, amém, irmãos? E os músicos podem começar a fazer canções em cima dessas meditações. Começar a escrever músicas. É assim que a gente faz com os nossos músicos na casa de oração. Estão gravando um EPzinho agora. Todos eles de meditação, de ministração da palavra. Vamos ter uma igreja que é lavada pela palavra orada. E aí a gente expulsa esses louvores cheios de heresia da nossa igreja. E a gente começa a doutrinar a igreja através da música. A música não é esquecida, o sermão se esquece, mas a música é um chiclete na cabeça. E se ela vem do lugar de devoção e de oração, a gente vai criando um ambiente onde a palavra é cantada, onde as orações são cantadas. E aí a gente tem uma cultura de oração. Que tudo que a gente faz vem desse lugar de ver Deus, de contemplar o Senhor, de contemplar a sua beleza. E isso é leve, não é pesado. É uma coisa que você vai desenvolvendo no dia a dia. E você não precisa gastar esforço usando muitas palavras. Tem a ver com acalmar a alma, abrir as escrituras, ou um bom livro devocional como esses, pegar uma boa xícara de café, sentar num lugar confortável. Enquanto você vai orando as descrições de Jesus, você vai orando em línguas e vai imaginando Ele com os olhos com chamas de fogo. Você vai energizando o seu espírito com revelação de quem é Jesus. E quando você sair desse lugar, as pessoas vão falar: rapaz, você está diferente. Você esteve com Jesus. Você viu Jesus. Porque a Bíblia diz que a gente se torna aquilo que a gente vê. A gente se torna aquilo que a gente adora. Quanto mais eu olho para Ele, Paulo disse, contemplando como um espelho, somos transformados de glória em glória. A questão é que Paulo está usando espelho, mas não é o nosso espelho. O espelho da época era um bronze polido turvo. O que Paulo está dizendo? Mesmo que você contemple ele de forma turva, não muito nítida, mesmo que seja embaçada a visão, isso é suficiente para te transformar de glória em glória. Às vezes pensa que tem que ser uma visão aberta, aí o trono descendo. Não, Paulo está dizendo, como um bronze polido, não tem clareza, você está vendo turvo ainda. Só esse pouquinho que você vê vai te transformar de glória em glória, como na imagem do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Por isso é importante as literaturas, porque você pode continuar estudando o assunto, continuar rabiscando o assunto, levar para os grupos de célula, ler cultura de oração, rabiscar ele para frente, para trás, e criar mais solidez no assunto. Quero que você feche os seus olhos agora. Quero que você se acalme, respire fundo. A presença do Senhor está aqui agora em você. Eu quero orar para que você receba um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, para que você comece a experimentar encontros no seu quarto, encontros no dia a dia, encontros nas reuniões da igreja. Então eu quero que você exercite algo em fé. Levante as suas mãos assim com a palma da mão para cima, relaxa. E vamos olhar para Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus agora. Olhe para o rosto dele. Olhe para os olhos dele. Pela fé. Olhe agora para o trono, para a sala do trono. Nós descrevemos Jesus aqui. Ele tem os olhos como chamas de fogo, que é o amor de Deus por você. Ele é o sábio juiz. O seu rosto brilha mais do que o sol em seu fulgor. Ele tem uma voz como de trombeta e ele tem voz como de muitas águas. Nesse momento ele pode chamar você pelo nome, por exemplo. Então olhe para ele, eu estou te dando as descrições dele, para que você contemple. O homem judeu de 33 anos, que tem um corpo físico, ele não é um fantasma no céu, ele ressuscitou e ele tem um corpo físico. E na medida que você olha para ele, comece a responder para ele. Espírito de sabedoria e revelação, fere esse lugar agora, fere essas pessoas. Abre os olhos para que vejam quem é o Cordeiro. Abre os olhos para que vejam e contemplem o Cordeiro. Abre os olhos para que sejam elevados à sala do trono agora mesmo. E que vejam o Senhor como Isaías viu, como João viu, como Ezequiel viu. E na medida que te vem, sabe, tudo que está no trono queima. Seres viventes queimam, tochas de fogo queimam, tem um rio de fogo que queima. Tudo que vê o Senhor começa a queimar. Olhe para aquele que queima, olhe para aquele que está queimando, olhe para aquele que está em chamas. Olhe para o Deus que é fogo que consome. Olhe para Ele. Pai, eu oro por encontros contigo. Oração é encontro. Veja Ele. Veja Ele. E na medida que vê, responda a Ele. Oh! Não desista. Continue olhando dentro dos olhos dele. O que ele está fazendo? Ele está sorrindo. Ele está sorrindo para você. Ele não está bravo com você. Ele não está com raiva de você. Ele está sorrindo para você. Veja ele. E veja. E na medida que o vê, contemple e responda. O que você sente vontade de dizer para ele? Diga. Face a face, diga. Jesus, tu és belo. Você é incrível. Você é bondoso.
Mais. Mais da sua presença, Senhor. Mais da sua presença. Mais da sua presença. Mais das dinâmicas do seu trono aqui. Nós queremos uma experiência com a sala do trono. Com aquele que é santo. Com aquele que é santo, que está no meio da tempestade de relâmpagos e trovões. Vamos cantar no Espírito. Você que ora em outras línguas, vamos ministrar no Espírito. Levante a sua voz, vamos orar no Espírito. Enquanto você contempla, ministra Ele no Espírito. Fale a Deus, fale a Deus. Quem ora em línguas, fala a Deus. Contemple a Ele. Vamos lá, se libere no Espírito. Flua. Espírito Santo, você conhece as profundezas de Deus e nos revela gratuitamente. Revelação de Deus, revelação de quem é Deus. Abre, Senhor, as portas da revelação. Quem é Jesus? Vamos, feche os seus olhos e entre diante dele. Aquele que tem olhos como de fogo. Aquele que é santo. Aquele que anda no meio dos candelabros.
que anda no meio da igreja. O sumo sacerdote que anda no meio da igreja. Eu oro por visões, encontros. Sim, Senhor. Abre os nossos olhos para ver mais. Queremos te ver, queremos te ver. Queremos te ver. Precisamos te ver. Precisamos te ver. Precisamos te ver.
Uma das coisas que são muito importantes, enquanto eu contava a história, vocês conseguiram visualizar, porque vocês prestaram atenção na voz. Então é importante prestar atenção na palavra quando você lê a palavra. E isso vai gerando retratos mentais, visualizações. E essas imagens nos aproximam de Deus, porque estamos visualizando a palavra de Deus. Estamos colocando o nosso cérebro mesmo para imaginar aquilo que lemos. E isso renova a nossa mente. Abre os olhos da nossa mente para ver. São exercícios espirituais, são disciplinas espirituais. E que a gente precisa se esforçar para praticar. Amém? Eu espero que essa sessão possa ter te ajudado, servido você. Nós vamos continuar a segunda e a terceira sessão ainda desenvolvendo mais coisas práticas. Então, venha com fome, sede, anote tudo, pegue tudo, que eu creio que vai ser um dia que você vai ser muito enriquecido pelo Senhor. Amém.